a você para abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Nós leremos a partir do versículo 62, com especial atenção ao versículo 64. Senhor nosso Deus, nós pedimos que pelas misericórdias de Cristo possamos entregar esta palavra segundo a Tua vontade. Que o Senhor fale tanto aos nossos corações como aos nossos entendimentos. E que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E esse último engano será pior do que o primeiro. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Durante a Semana Santa, várias celebrações são feitas e nós damos especial atenção a 2 dias. A Sexta-feira da Paixão, que é o dia da crucificação de Jesus, e ao domingo, por ser o domingo da ressurreição. Mas entre a crucificação e a ressurreição, houve um período, aquele sábado, que separou estes 2 grandes eventos, esses 2 grandes atos da Semana Santa, ou da semana chamada Santa. E é interessante que nós, especialmente a igreja evangélica, não damos tanta atenção ao sábado. Nós damos muita atenção, e é compreensível que venhamos a dar tamanha atenção à crucificação e à ressurreição. Mas o que aconteceu no sábado? Quais foram os episódios daquele sábado? A pergunta: onde estavam os discípulos de Jesus naquele sábado? O que estavam fazendo? Como estavam se sentindo? O sábado é altamente revelador para nós. Há um silêncio,
desculpe até mesmo a redundância que eu falarei, sepulcral no sábado. O único texto que nos fala sobre o sábado é este que eu acabei de ler, no dia seguinte, ou seja, no sábado. No dia seguinte, a crucificação, no sábado. Foram as autoridades a falar com Pilatos e pedir que o túmulo fosse guardado, que o túmulo fosse vigiado. Eu não sei se os discípulos de Jesus estavam se lembrando da promessa que Jesus mesmo havia feito, mas eu sei do seguinte, que as autoridades não se esqueceram da promessa que Jesus havia feito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E eles estavam com medo desta promessa. Eles pediram que fosse vigiado o túmulo, para que de alguma maneira não sucedesse que a promessa se cumprisse. Eles diziam, os discípulos roubarão o corpo. Mas aonde estavam os discípulos? Os discípulos estavam aterrorizados. Os discípulos estavam amedrontados. Os discípulos estavam escondidos. Os discípulos temiam por suas próprias vidas. Não havia nem mesmo um motivo real, porque os discípulos de Jesus haviam se acovardado diante de tudo aquilo. De modo que eu não posso afirmar, mas eu posso dizer que era mais do que simplesmente vigiar para que o corpo de Jesus não fosse levado por seus discípulos. De alguma maneira, eles queriam impedir a ressurreição. De alguma maneira, eles queriam ocultar, como a Bíblia diz que de fato tentaram fazer, ocultar a verdade sobre a ressurreição. Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre este dia, sobre este sábado, tão pouco falado, tão pouco pregado, e que entre as muitas coisas que neste sábado estavam sucedendo, no meio daqueles que amavam a Jesus Cristo, havia um sentimento de frustração, um sentimento de perda. Havia um sentimento que, se você me permite chamá-lo assim, um sentimento de luto, que poucos pensamos. Havia uma esperança. Jesus havia dito, é necessário que tudo isto aconteça, que eu seja entregue nas mãos das autoridades, que eu seja crucificado, que eu morra, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ao terceiro dia eu me levantarei dos mortos. Mas havia um sentimento nos discípulos de Jesus. Havia uma tempestade. Jesus estava morto e sepultado. Eles tinham vários sentimentos que nós poderíamos listar. Entre eles eu falaria até mesmo um sentimento como de orfandade. Eles se sentiam
órfãos do seu mestre, do seu amigo. Porque foi Jesus mesmo que disse: já não vos chamarei servos, mas sim amigos. Amigos. Eles eram amigos, eles tinham então esse sentimento de profunda perda. Eles estavam naquele processo de luto. Dizem, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, não milito nesta área, mas dizem que há um processo e as fases do luto, e que são fases estas que não são uma receita, como uma receita de bolo, e nem tem que acontecer numa ordem tal e todos os elementos acontecerem em determinada pessoa, porque o luto é uma das coisas que é totalmente, eu diria, pessoal. Não que não haja um luto coletivo, não que não haja um luto familiar, mas o luto é uma coisa que cada um de nós enfrenta e supera quando ele não se torna patológico, e supera de sua maneira. O luto é diferente para cada um de nós. O luto que foi de Pedro, eu te garanto que não foi o mesmo luto que foi para João. Porque haviam sentimentos conflitantes em cada um deles. Eles estavam perplexos. Imagine, ponha-se no lugar de qualquer um dos discípulos de Jesus. Quantos milagres eles viram? Quantas coisas extraordinárias eles presenciaram? Sem falar nas ressurreições. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, a famosa ressurreição de Lázaro. Eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles participaram. A água que fora transformada em vinho. Tantas coisas, tantos milagres. E agora, a este Messias que eles seguiram com tanta esperança, que eles seguiram com tanta fé, com tanta confiança, agora o que eles veem? Um Messias morto, um Messias sepultado, um silêncio sombrio diante daquele túmulo. Eles buscavam possivelmente respostas. Aonde eles estavam? Nós não sabemos ao certo. Jesus mesmo havia disse que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Nós sabemos que os discípulos foram dispersos. Nós sabemos que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, não me refiro apenas aos apóstolos, mas os seguidores de Jesus, estavam, em sua maioria, possivelmente em Jerusalém, por aqueles dias. E eles foram dispersos. Vemos, por aqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam voltando para algum lugar ou indo para outro lugar, eles estavam se espalhando. Os apóstolos, parece-nos que buscaram se reunir, buscaram conforto uns com os outros, dialogaram, conversaram, choraram, sofreram juntos. Jesus havia lhes ensinado naqueles mais de 3 anos que eles andavam com Jesus a estarem juntos.
a caminharem juntos, a fazerem todas as coisas juntos. Então, aqueles homens estavam atormentados, estavam perplexos. Veja, os discípulos do caminho de Emaús falaram: nós esperávamos. E eles foram frustrados naquilo que eles esperavam. E hoje já é o terceiro dia. Hoje já é o terceiro dia. Eles se esqueceram. Quão rapidamente se esqueceram do que Jesus disse. É necessário que seja assim. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Saibam disto. Não se esqueçam disto. Meus irmãos, nós também temos tão grandes promessas, mas às vezes nos deparamos com uma realidade que nos deixa perplexos, que não podemos compreender como Deus vai cumprir a promessa que Ele nos fez, a promessa que Ele nos deu. Como Deus vai cumprir o que Ele disse? Sabemos que a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se enganar. O que Ele prometeu, Ele fará. O que Ele disse, Ele cumprirá. Nós sabemos disso. Mas eu quero me colocar no lugar de cada um desses homens. Quantos sentimentos acusadores. Uma das coisas, e falo não com conhecimento muito da parte, digamos, científica do luto, e nem me atreverei, mas eu suponho que para aqueles que têm a consciência mais leve do cumprimento de suas obrigações para com a pessoa que perderam, o seu luto, possivelmente, embora devessem amar mais, mas o seu luto, ele é mais facilmente tratado. Embora a sua perda seja grande, e não há como medir a perda de um e a perda de outro, mas aqueles que falharam com a pessoa que perderam, eles têm o luto, e o luto vem acompanhado de um espírito acusador. Eles estão se acusando, e muitas vezes se auto-acusando, quando não se auto-punindo. Por quê? Porque eles não foram ou não cumpriram o que deveriam ser e o que deveriam fazer. Tal era o caso de Pedro. Eu imagino o que Pedro passou naquele sábado. Foi um sábado tenebroso para o apóstolo Pedro. Suas palavras que ele disse, eu não o conheço, as palavras baixas, os impropérios que Pedro proferiu na última negação que fizera a respeito de Cristo, como Pedro estava decepcionado com ele mesmo. Isto estava acontecendo no sábado.
Eu não posso afirmar a respeito de Tomé, mas pelo que vemos que aconteceu após a ressurreição, eu posso imaginar, eu posso supor quantas dúvidas afogavam a fé de Noé. Aquela palavra que gerou fé em Noé, estava sendo afogada por uma avalanche de dúvidas. Havia tantos questionamentos, havia tantas coisas a se perguntar. E às vezes, o problema é quando nós questionamos, refletimos, é que duvidamos. E possivelmente, embora eu volto a dizer, eu não posso afirmar, mas eu sei quantas pessoas vivem esses questionamentos que lhes conduzem não apenas a dúvidas, mas a uma verdadeira incredulidade. Uma incredulidade. Homens como Levi, também chamado Mateus, deveriam estar revendo tudo, lembrando-se de tudo. Quando perdemos alguém, quantas lembranças voltam a nós? Eles estavam buscando alguma esperança, eles estavam buscando algum consolo. Talvez, por algum momento, tenham se lembrado que Cristo disse, eu tenho que ir para que venha o Consolador. E como eles estavam precisando, naquele momento, do Consolador. O Consolador consola, em primeiro lugar, confortando. O seu conforto é o apoio. E tenho para mim que um caminho essencial para poder vencer todo o estado de luto é o apoio. Nós necessitamos de apoio. E precisamos de apoio. Precisamos de um consolo que seja um conforto, porque estamos desconfortáveis com toda esta realidade, com toda esta situação, para não dizer inconformados com tudo o que estava acontecendo. Eles também precisavam de encorajamento. E o Consolador dá este encorajamento para terem forças para dar mais um passo, mais outro passo, para seguirem em frente. Acima de tudo, eles precisavam de conselho. Eles necessitavam, e o Consolador é conselheiro. Eles precisavam de um conselho. O conselho que os guiaria, o conselho que os orientaria, porque eles estavam desorientados, desnorteados. Não foi fácil. Nós facilmente condenamos e por muito menos falhamos mais que os discípulos. E precisamos aprender como sair da derrota, como sair do fracasso. O que o sábado, o que o dia de luto, o que o maior luto na vida daqueles discípulos,
o maior luto na vida dos seguidores de Jesus vivenciaram, que foi o sábado, chorando. Alguns deles, como aquelas maravilhosas mulheres, todas elas chamadas de Maria, que, como eu disse, aquele que melhor fez, melhor reagiu. E as mulheres, se os homens, dos seguidores, especialmente dos apóstolos, apenas um deles foi até a cruz. Apenas um deles encarou a cruz. Apenas um deles esteve com Jesus. Apenas um deles apoiou a mãe de Jesus. Levou até próximo. O quão próximo chegou? Chegou próximo o suficiente para ouvir de Jesus o que Jesus declarou: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E esse mesmo João toma Maria sobre os seus cuidados. É o que a Bíblia diz. Desde aquele dia, João cuidou da mãe de Jesus, do bom filho, que mesmo em face da morte, e mesmo no meio do seu sofrimento, para não dizer da sua agonia, teve palavra para sua mãe e se preocupou com a sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E aquelas mulheres que a Bíblia diz que ao longe viam a crucificação, elas estavam lá. Elas foram fiéis até aquele momento. Sabe, nas grandes crises, é que cada um demonstra o caráter, a nobreza ou a falta de nobreza que possui. A grandeza que tem ou que lhe falta. E aqueles homens, que eram homens simples, lhes faltou grandeza, lhes faltou nobreza. Mas aquelas mulheres, algumas das quais nós sabemos que pelas suas rendas sustentavam, eram mulheres com uma grandeza de personalidade, com uma grandeza de caráter. E elas enfrentaram o seu luto, tomando uma decisão. Elas decidiram fazer algo de bom para o corpo de Cristo. Elas não ficaram olhando apenas para as suas perdas. No meio da sua perda, elas decidiram fazer algo de bom para o corpo de Cristo. Elas levaram ungüentos, perfumes, para ungirem o corpo de Cristo. Mas a Bíblia nos diz que o corpo de Cristo foi devidamente tratado, foi tirado da cruz. José de Arimateia, Nicodemos e outras pessoas trataram, dignificaram, devolveram dignidade ao corpo de Cristo, que foi aviltado na cruz do Calvário. O desceram da cruz, o limparam, o lavaram, o envolveram com linho, ataram, como era de costume, e o depositaram no túmulo, num túmulo nunca antes usado, adquirido por José de Arimateia.
É interessante que eu quero me identificar agora com José de Arimateia. O que ele sentiria? O que Nicodemos sentiu? Que eram discípulos secretos, mas naquela hora, diante da crucificação, tiveram que assumir que eram discípulos. Porque, meus amados irmãos, diante da cruz, ou você o assume, ou você o rejeita. E ali eles tiveram que assumir, ali eles tiveram que se arriscar, ali José de Arimateia teve que se arriscar. As autoridades foram até Pilatos, mas ele também foi até Pilatos. Ele pediu que lhe fosse dado o direito de tirar o corpo e sepultar a Jesus Cristo. Aquele túmulo fora adquirido por ele. Eu imagino José de Arimateia. O lugar na cruz, eu diria, era meu. Mas o lugar do túmulo também era meu. Cristo assumiu o meu lugar na cruz. Eu dou o meu lugar no túmulo. Eu reconheço que ele morreu em meu lugar. Quem mais tem direito ao meu túmulo do que aquele que no meu lugar morreu? Aquele que no meu lugar se entregou, aquele que no meu lugar sofreu, aquele que no meu lugar agonizou. Ele, e somente ele, tem o direito, ele tem maior direito ao túmulo do que eu, diria, José de Arimateia, tenho ao meu próprio túmulo. Não sei se José de Arimateia voltou a usar o túmulo, não temos informação sobre isto. Mas que privilégio usar um túmulo. Caso tenha acontecido, não sei, no qual Jesus passou e não ficou, porque ressuscitou. É um lugar especial. E você dirá, o que o túmulo tem de especial? E o que uma cruz tem de especial? É um lugar macabro. É um lugar de horrores. E um túmulo que tantas pessoas dizem o repouso final. Que alguns é um lugar de descanso, mas a outros é um lugar de esquecimento, de ser esquecido. Quantos de nós já não passamos por cemitérios? Quantas tumbas esquecidas há em cemitérios? Eu sei que no dia de finados os cemitérios lotam, e nos demais dias. É um lugar que me faz lembrar mais de esquecimento do que de memória. Mas eu não digo que todos se esqueçam. Mas a verdade é que aquele sábado, eu volto a esse tema, foi um sábado de dor. Foi um sábado silencioso. Você deve lembrar-se que sábado é dia de descanso. E naquele dia de repouso, ninguém dos discípulos de Jesus tinha descanso. Por quê? Porque estavam verdadeiramente perturbados.
enquanto a realização da promessa não chega, nós nos encontramos perturbados. Nós questionamos, nós duvidamos, nós nos afligimos, nós nos acusamos, nós ficamos perplexos diante de tudo que Deus já fez e falamos, e por que Ele não faz? E por que Ele não fez? E por que Ele não está fazendo algo agora? Nós nos encontramos nessa tempestade de sentimentos. E quando olhamos ao Senhor, parece que Ele está dormindo, igual como no dia da tempestade. Sabe, os discípulos estavam numa tormenta tão parecida com o dia da tempestade. Eles gritaram ao Senhor Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? O que eles sentiam era um sentimento de destruição, era um sentimento de morte, era um sentimento avassalador contra ele, era um desespero. Eles estavam amedrontados e desesperados. Mas eu te digo que para mim, e não estou dizendo que a Bíblia diz, estou dizendo para mim, no sábado, eles estavam muito mais desesperados, muito mais amedrontados do que no dia da tempestade. No dia da tempestade, eles diziam: Jesus está dormindo, mas não está morto. Jesus está dormindo, mas ele não está morto. E eles podiam despertá-lo gritando, mas eles não tinham poder, nem fé, para despertar Jesus gritando. Eles podiam gritar diante do túmulo. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, falou alto. Disse: Lázaro, vem para fora. Mas eles, mesmo que gritassem, berrassem, eles não criam que Jesus os ouviria. Lhes faltava fé, lhes faltava esperança. Falharam tanto no amor para com o Senhor, que realmente, assim como somos salvos pela graça, foi unicamente pelo poder da graça de Deus que Cristo se levantou dentre os mortos. Ninguém o chamou. Ninguém o chamou. Nem seus discípulos, nem as mulheres que iam ao túmulo, a própria Maria Madalena, que encontrando junto com os demais o túmulo vazio, que falando com anjos, que disse: vocês procuram a Jesus entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Ela ouviu do próprio anjo: ele ressuscitou, mas ela continuou buscando o corpo. Ela pensou ser Jesus um jardineiro. Veja como eles estavam abalados, nem mesmo anjos falando com eles. Nem mesmo anjos. Ela disse: Senhor, pensando ser ele o jardineiro, se o Senhor
o levou, diga-me aonde ele está, e eu irei buscá-lo. Eu amo esta frase de Maria. Quantos, nesse dia, não sabem aonde está Jesus? Quantos estão em agonia? Quantos estão amedrontados? Quantos estão perplexos, incrédulos, cheios de dúvida e dizendo, diga-me aonde ele está? Porque o anjo disse algo que os olhos delas puderam contemplar. Ele não está aqui. Então ela pergunta, aonde ele está? Se ele não está aqui, aonde ele está? Para que eu possa levá-lo comigo. E quantas pessoas nesse mundo estão fazendo essa pergunta hoje? Diga-me aonde Jesus está, para que eu possa levá-lo comigo. E ouvirão da boca do próprio Senhor Jesus, Maria, sou eu. Maria, sou eu. Sou eu. Sou eu. Aonde ele está? Ele está aqui. Ele está diante de você. Ele está na sua presença. E você está na presença dele. Os discípulos viviam, como eu disse, um turbilhão de sentimentos. Eles não estavam apenas dispersos, espalhados, um em um lugar, outro em outro lugar. Eles se encontraram. Não sabemos aonde ao certo. Imaginamos que possa ter sido no cenáculo. Mas eles continuavam dispersos. Você já sentou-se junto com uma pessoa e ela está dispersa? Ela está ali, mas ela não está. Porque ela está dispersa. Eles foram dispersos não só fisicamente, eles foram dispersos emocionalmente. Eles estavam dispersos. Eles estavam como ovelhas que eram sem pastor. Mas Cristo é o bom pastor, que dá a vida pela ovelha. E ele mesmo disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Há uma voz que nos procura. A mesma voz que procurou o homem no jardim do Éden, é esta voz que nos procura, que chama por suas ovelhas. E eu vou dizer algo, ele nos chama pelo nosso próprio nome, pois assim chamou Maria. Maria, sou eu. Pedro, sou eu. Tomé, sou eu. Jesus, ele resolve toda esta angústia, todo este tormento, toda esta aflição. Quando Cristo foi ao encontro dos seus discípulos, no meio da tempestade, em que eles lutavam com a tempestade, e Jesus, a uma grande distância deles, foi caminhando sobre as águas. Ele disse, não temais, sou eu. Um medo aprisiona. Um medo nos paralisa. Um medo é um dominador tenebroso. Jesus lança fora o medo através do amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo. Não apenas lança fora, não fica um
resquício de pavor, não fica uma gota de horror, não fica um pedaço de desespero, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, toda forma de medo, toda a totalidade de qualquer tipo de medo. O verdadeiro amor lança fora. Ele não somente ameniza, ele não somente traz um certo descanso, um certo conforto, não. Ele arranca o medo, ele o lança para longe de nós, ele expulsa o pavor de nossas almas. Eu gosto muito de uma frase da missionária Edmeia Williams, que diz: apavore aquilo que te dá medo. E nós só podemos fazer isso por meio do amor. E Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Porque tudo isto que falo, e a Bíblia diz que você encontrará mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. De modo que nós devemos buscar nesse sábado de luto, nós devemos buscar nesse sábado a sabedoria que só há neste sábado. Como temos procedido com o Senhor? Será que estamos debaixo de uma angústia da acusação da nossa própria consciência? Será que estamos vivendo o silêncio daquela dor muda? Sabe, para mim, a dor mais intensa que se manifesta na alma não é o grito. É aquela dor que você abre como se estivesse gritando e não sai som nenhum, porque a tua alma é que está reverberando sonoramente. Todos nós já tivemos alguma experiência como essa. A experiência que possivelmente foi a experiência de Maria, que foi profetizado a respeito dela, que a alma dela seria atravessada, traspassada por uma espada. E foi o que aconteceu com Maria, a ver o seu filho naquela cruz, morrendo daquela maneira. Sua alma foi rasgada, dilacerada, atravessada. Houve esse grito mudo que só nós escutamos. E Deus. Havia um sentimento, como eu disse, de derrota, de fracasso, de frustração. Mas, meus irmãos, o domingo veio. Eu não sei o quanto eles conseguiram dormir, o quanto eles conseguiram descansar, mas o domingo chegou. Na madrugada da ressurreição, quando Cristo ressuscitou, e depois de ter ressurreto, ele foi ao encontro dos seus discípulos. E quando ele encontrou os seus discípulos, Cristo disse: paz seja convosco. Recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz: e Jesus soprou
o Espírito. Algo que nos faz lembrar quando o homem foi formado do pó da terra e Deus soprou o Espírito de vida sobre o homem, em suas narinas. Jesus sopra-lhes o Espírito. Por quê? Porque eles estavam mortos. Eles tinham sido reduzidos, não em pedaços, mas ao pó. Eles tinham sido reduzidos ao pó. Jesus estava ali reerguendo cada um deles e soprando sobre eles o Espírito. Recebei o Espírito Santo. E é o que eu e você precisamos. Eu posso ser um Pedro, me sentindo fracassado, derrotado, decepcionado comigo mesmo. Eu posso ser um Tomé, cheio de dúvidas e questionamentos. Eu posso ser qualquer um daqueles homens. Qualquer um de nós pode ser qualquer um deles e pode estar vivendo algo semelhante ao que eles viveram. Eu poderia falar e especular tantas coisas. Um zelote, como Simão, um zelote, em todo o seu zelo, em todo o seu preparo, por dizer, por que eu não lutei? Por que eu não fiz algo? Porque, até mesmo uma acusação coletiva, eles, por que não fizemos nada? Porque simplesmente corremos. Por que o deixamos? Por que o abandonamos? E para aqueles que o abandonaram, ele volta. Ele não esperou ser buscado por eles. Ele mandou, diga que eu estou indo para encontrar com vocês. Aonde? Em Tiberíades, no Mar da Galileia. Eles não foram. Não sei se foi a vergonha, não sei se foram as dúvidas, mas naquela hora que Cristo foi ao encontro deles, Cristo animou a vida de cada um deles. Eu diria até reanimou. Aquele foi o momento em que cada um daqueles pacientes terminais voltaram a viver. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E eu quero dizer a você que Ele está aqui para soprar sobre mim e sobre você o Espírito Santo. Ele está aqui. Recebam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que uma das coisas que sucedeu com eles é que os seus entendimentos foram esclarecidos, foram iluminados. Ele lhes abriu o entendimento para que compreendessem, para que crescem. Se havia dúvidas, não havia mais dúvidas. Ele transformou a derrota em vitória, o fracasso em sucesso. Foi o que Cristo fez com todos eles e é o que Cristo quer fazer com cada um de nós. Nós também temos nuvens cinzas que encobrem nosso entendimento, nosso coração, que só podem ser dissipados
pelo sopro de Cristo, para que vejamos, para que entendamos, para que a nossa mente se abra para compreender as Escrituras, para que então possamos entender que o Senhor sofreu para nos dar a salvação eterna. Aonde Ele está? Aonde Jesus está? Ele está ao teu lado. Ele está aqui. Ele está aí. Leve-o com você. É Maria Madalena. Voltou alegre. Se encontrou com as outras Marias e retornaram. Retornaram até Jesus. Você sabe, Jesus antes havia dito a Maria Madalena: não me toques, ou não me detenha, porque eu ainda não subi para o Pai. Mas naquele momento, não era mais só Maria Madalena, era um grupo de Marias. E a Bíblia diz que elas agarraram os pés de Jesus. Sabe? Mulher em bando é um perigo. Nem Jesus se escapa. Elas agarraram os pés de Jesus. Não deu nem tempo de Jesus falar: não me detenham. Elas o detiveram. Não dê tempo a Jesus. Tem muita gente que está dizendo: que Jesus me dê um tempo. Eu quero dizer a você hoje que você não dê tempo a Jesus. De dizer: não me detenha. Que você o segure. Que você o agarre. Que você o agarre pelos pés. Eu conheço a conversão de uma pessoa bem famosa no meio evangélico, que diz que tudo o que ela viu no dia da sua conversão foram os pés de Jesus Cristo. Foram os pés de Jesus. E que ela disse que ela se jogou naqueles pés, que ela agarrou aqueles pés. Essa é uma verdadeira Maria. É uma destas que agarra os pés. Que agarra os pés. Se jogue aos pés dele hoje aqui. Agarre os seus pés. Se necessário, chore sobre os seus pés. Enxugue os seus pés com os seus cabelos. Beije os seus pés, mas não deixe Jesus ir. Leve-o com você. No nome de Jesus. Amém.